Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Gostaria de começar estes 10 minutos de oração na presença de Jesus no sacrário e dizer-lhe uma oração tantas vezes repetida aos seus pés, dirigida a Jesus escondido, cheio de desejos de uma comunhão mais profunda e espiritual com Ele. E dizer-lhe: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. E repetir muitas vezes a Jesus este desejo, este propósito de o receber com o espírito e o fervor dos santos, daqueles que se deixam transformar pelo mistério do amor de Deus, pelo mistério da Eucaristia, pelo mistério da intimidade com o Senhor Jesus. Hoje, na solenidade do Corpo de Deus, ouvimos na primeira leitura da missa o Senhor Jesus, ou melhor, Moisés, a dizer ao povo de Israel que o Senhor o conduziu ao deserto para o pôr à prova, para o atribular, a fim de conhecer o íntimo do teu coração, o íntimo do nosso coração, no meio das tribulações deste mundo, no meio das azáfamas deste mundo. E atribulou-nos, o Senhor atribula-nos, o Senhor deixa-nos passar por dificuldades para nos fazer passar fome, e depois nos alimentar com o pão do céu, com o maná, que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido. De modo a que compreendamos, diz o livro do Deuteronômio, que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. No meio das tribulações, no meio da correria do nosso dia-a-dia, no meio das dificuldades, no meio do deserto, o Senhor quer que tenhamos fome da sua palavra, tenhamos fome dele. E é esta palavra que sai da boca do Senhor, esta palavra infinita, eterna, que é o Filho de Deus, foi esta palavra que tomou para si um corpo, que fez para si um corpo no seio virginal da Virgem Maria, para habitar no meio de nós. E habitou entre nós. A palavra encarnou, o Verbo encarnou e habitou entre nós. E habitou literalmente entre nós, no meio da nossa existência atribulada, da nossa existência marcada pela fome e pela confusão, pelo pecado, pela maldade. Entrou a palavra eterna de Deus, o Filho eterno de Deus, enviado pelo Pai, pelo nosso Pai que está nos céus, para nos encher e transformar com o seu amor, com a sua bondade, com a sua sabedoria. E assim transforma a nossa existência a partir de dentro e depois nasceu no seu caminhar diário, no meio das tarefas comuns e banais da existência humana, que se tornam realidades vividas na presença de Deus, a intimidade profunda e amiga com o Verbo, com a Palavra de Deus encarnada, com o Senhor Jesus Cristo. E se torna, por isso, todas estas atividades, todas estas tarefas, todos estes afazeres humanos, caminho para a vida eterna, caminho para a comunhão definitiva com Deus na vida eterna. Este é o pão que desceu do céu, diz o Senhor Jesus no Evangelho. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Porque viverá a vida divina. Porque viverá a vida de Cristo, a vida da palavra eterna de Deus, do Filho de Deus.
viverá a comunhão com a Santíssima Trindade, com o seu Pai, esta comunhão de amor no Espírito Santo. E por isso, as nossas ruas, as nossas tarefas, os nossos trabalhos, a nossa vida da família, passa a ser habitada pela presença de Deus e caminho para a vida eterna. Daí a beleza e a importância desta solenidade do corpo de Deus, que normalmente é marcada com a procissão do corpo de Deus. Diz o Papa Bento XVI numa homilia para esta solenidade do ano 2005: nós levamos Cristo presente na figura do pão pelas estradas da nossa cidade. Nós confiamos estas estradas, estas casas, a nossa vida cotidiana à sua bondade. Que as nossas estradas sejam de Jesus. Que as nossas casas sejam para Ele e com Ele. A nossa vida de todos os dias esteja penetrada da sua presença. Com este gesto da procissão do corpo de Deus, colocamos sob o seu olhar os sofrimentos dos doentes, a solidão dos jovens e dos idosos, as tentações, os receios, toda a nossa vida. A procissão do corpo de Deus pretende ser uma bênção grande e pública para a nossa cidade. Cristo é, em pessoa, a bênção divina para o mundo e o raio da sua bênção abrange todos nós. É realmente a Igreja em saída. É realmente Jesus Cristo a sair, a ir ao encontro dos homens, aí onde eles estão, nas suas ruas, nas suas casas, nas suas tarefas, nos seus sofrimentos, na solidão e nas tentações e nos receios e em toda a nossa vida. E é o Senhor Jesus a ir ao nosso encontro, no meio da nossa existência cotidiana, para nos conduzir à vida eterna, para nos encher da vida divina, para nos conduzir ao céu. Para que saibamos que o nosso caminho, o nosso alimento, é a palavra que sai da boca de Deus. E o nosso caminho é para a glória e a vida eterna que o Senhor Jesus, ressuscitado e glorioso, já vive e para a qual nos conduz. Ó gloriosa procissão muito terrena, muito simples, muito singela, no meio das ruas, das cidades e das aldeias, e uma procissão muito celestial, porque é abrir-nos o caminho do céu. Não te esqueças, tu que rezas diante de Jesus sacramentado, que toda a tua vida é um caminhar cotidiano e cheio de entusiasmo para a vida eterna, para Deus. Não te esqueças que quando entras no teu carro, quando vais trabalhar, quando entras em casa, quando estás com os amigos, estás a caminho da vida eterna. Estás a caminho da vida eterna. E és alimentado nesse caminho pelo pão dos céus, pela carne e pelo sangue de Jesus Cristo, pelo próprio Jesus Cristo. E por isso ouve a palavra de Deus e vive dela, alimenta-te dela. Deixa entrar no íntimo da tua alma e deixa entrar o Senhor Jesus. E deixa que Ele te conduza, que Ele vá à tua frente, em cada momento da tua vida. Onde for Jesus, vai, segue-o. Onde for Jesus, segue-o. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Há um jovem beato chamado Carlo Acutis, recentemente beatificado, que morreu muito novo, com 16 anos, se não me engano, ou 15, um beato italiano, que viveu intensamente, muito intensamente, o mistério da Eucaristia. Vivia-o tão intensamente que eu queria levar a todos, tornou-se apóstolo da Eucaristia na internet, que eu queria levar a todos, que queria caminhar, queria que todos soubessem que podem ser amigos de Deus, que podem viver na intimidade com Jesus, na intimidade mais profunda, mais íntima. Porque o Senhor está no meio de nós. Dizia ele, a certa altura, isto com 11 anos, quantas mais Eucaristias recebamos, mais nos pareceremos a Jesus
E já nesta terra desfrutaremos do paraíso, dizia ele com 11 anos. E depois, no meio da doença que o levou à morte, uma leucemia, viveu intensamente este mistério de se parecer com Jesus alimentando-se da Eucaristia, alimentando-se do pão do céu e desfrutando do paraíso no meio da doença, no meio desta estrada da sua vida que foi a doença. Que fervor, que humildade e que glória. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Este ano que não podemos levar Jesus pelas ruas das cidades e das aldeias, que nos ajude a ser Eucaristia viva, imagem viva do Senhor, que o levemos na nossa vida, no nosso coração e o levemos a todos. Que sejamos Cristo vivo no meio das nossas casas e das nossas cidades, das nossas ruas e dos nossos trabalhos. Vamos-lhes pedir que a graça de sermos santos, santificados pelo mistério de Cristo e de sermos sinais vivos da presença de Jesus no meio do mundo. Mãe Santíssima, eu quisera receber o teu Filho com a pureza, humildade e devoção que tu recebeste. Concede-me do céu esta graça e ensina-me a viver a minha vida como alimento para os meus irmãos, dando-me inteiramente e sendo para eles sinal de eternidade.